Vamos continuar estudando convergência de séries. Agora veremos séries alternadas e convergência absoluta. Tá? Até agora nós estudamos séries que têm termos positivos. Se você lembrar, no teste da integral e no teste da comparação, nós tínhamos nas hipóteses dos teoremas que as séries deveriam ter termos positivos. Então nós vamos começar estudando as séries alternadas, né, em que os termos eles oscilam entre termos positivos e negativos. Tá? Então essa é exatamente a definição de série alternada, né? Os termos são alternadamente positivos e negativos. Aí aqui, por exemplo, isso aqui é uma série alternada, tá? Geralmente ela vai ter essa forma, menos 1 elevado a n multiplicado por alguma coisa. E daí, como é que a gente decide convergência desse tipo de série? A gente tem um critério chamado o teste de Leibniz para séries alternadas, que ele responde essa pergunta, né? Quando é que a gente consegue decidir se uma série alternada é convergente? Então, a gente tem o seguinte nesse teorema. A gente tem aqui uma série alternada, tá? Onde os termos AN, eles são positivos, tá bom? A gente deve ter sempre esse termo menos 1 elevado a um certo n acompanhando, e os ANs, eles devem ser positivos. E deve satisfazer essas condições aqui, ó. Esses termos AN, eles são decrescentes, tá? Você vê aqui, ó, AN mais 1 deve ser menor ou igual que AN para todo n. E eles decrescem para zero, tá? Quando você faz n tender para infinito, o limite é zero. Então, a nossa conclusão é que a série ela é convergente. Aí, beleza, só para dar uma ideia de como é que você demonstra aqui o teste de Leibniz, tá? Eu vou explicar um pouquinho como é que é a demonstração. Quando você quer mostrar que uma série é convergente, em geral, é você mostrar que a sequência das somas parciais é convergente. Então, nesse caso, eu vou mostrar que a sequência das somas parciais com esse n sendo par é convergente e com esse n sendo ímpar é convergente para o mesmo limite. Primeiro, vamos analisar a sequência das somas parciais S2n, ou seja, a sequência das somas parciais com esses índices pares. Então, começa com o quê? Começa com S2, né? Quem é S2? Isso é A1 menos A2. Aí você pode dizer, agora eu me perdi, por que menos A2? Porque a tua soma parcial em geral é desse termo aqui, ó, menos 1 elevado a n menos 1 a n. É aqui que você está pegando os elementos de sua soma parcial. Então, o teu A1, realmente isso está acompanhado de 1, né? Por isso que ele não tem sinal negativo, porque fica menos 1 elevado a 1 menos 1, que seria apenas 1, a 1. Só que quando você está em A2, você tem menos 1 elevado a 2 menos 1, ou seja, o próprio menos 1 multiplicando por A2. E aí você vai ter que tomar cuidado com essa alternância de sinal, né? Quando você observa o próximo, que seria S4, você tem A1 menos A2 mais A3 menos A4. Tá? Sempre nos índices pares, você vai ter um sinal de menos acompanhando, né? Porque um número par menos 1 é um número ímpar. E daí você vai ter menos 1 elevado a um número ímpar, toda vez que você tiver número par. Então, é assim que se segue, né? O S4 é esse. Aí você observa que você pode reunir esse A1 menos A2, que é exatamente igual ao teu S2. Então, isso aqui, ó, fica igual a S2 mais A3 menos A4. Aí, bem aqui, ó, você vai utilizar o fato de que os termos de tua série são decrescentes, ou seja, a n mais 1 menor ou igual do que a n. Mas aí, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, A4 ele deve ser menor ou igual do que A3. Então, quando você passa o A4 para esse lado, você fica com 0 menor ou igual do que A3 menos A4. Ou seja, ó, A3 menos A4 ele é positivo, né? Então, esse termo aqui ele é positivo. Então, isso significa que S4 é maior ou igual do que S2. Então, aí já deu mais ou menos para entender o que eu estou tentando fazer, né? Você pode continuar essa construção que eu estou fazendo. Isso aqui foi só para exemplificar. Você vai ter S2n
maior ou igual, aí você vai indo, aí aqui S4 maior ou igual S2. Ou seja, eu estou querendo te dizer que essa sequência S2NN, que seria a sequência das somas parciais com esses índices pares, ela é crescente. Aí, observe que ela também vai ser limitada. Vai ser limitada quando você observa a seguinte organização. Veja só, S2N, em geral, né, é da seguinte forma. A1 menos A2 mais A3. Aí você vai até chegar nesse A2N menos 1 menos A2N. Tá? Eu sei que esse sinal aqui desse A2N vai ser menos, porque, como eu falei, nos índices pares, você sempre tem um sinal de menos. Aí você faz a seguinte organização, ó. Você faz A1, aí você puxa o sinal de menos bem aqui, ó. Puxou o sinal de menos, aí juntou A2 menos A3. Puxa o sinal de menos, aí você vai juntar A4 menos A5. Aí vai puxando o sinal de menos em todos. Puxou o sinal de menos aqui, ficou A2N menos 2 menos A2N menos 1. Aí aqui tem o último sinal, A2N. Então você observa o seguinte bem aqui, ó. Você observa que sempre você tem AN mais 1 menor ou igual do que AN. Isso aqui é a hipótese, né? Então, quando você passa o n mais 1 para o outro lado, você tem que para todo n, AN menos AN mais 1, isso é positivo. Então, esses termos aqui estão cumprindo exatamente isso, ó. Você tem o termo e aqui o seu sucessor. Então, eles são maiores ou iguais do que zero sempre. Maiores ou iguais do que zero. E a série ela é de termos positivos, portanto, esse A2N também é maior ou igual que zero. E aí, o teu A1, ele também é maior ou igual que zero. Então, o que é que está acontecendo aqui? Esse S2N é sempre menor ou igual do que apenas esse A1. Por quê? Porque você está subtraindo dele, né? Você está sempre subtraindo coisas positivas. Então, o que é que a gente está mostrando? Como isso é para todo n, isso implica que a tua sequência S2N, isso é menor ou igual do que A1 para todo n. Isso implica o quê? Limitada superiormente. Então, beleza. Sequência monótona crescente limitada superiormente, ela deve ser convergente por causa do teorema das sequências monótonas, né? Então, pelo teorema das sequências monótonas, a gente sabe que existe S, que é exatamente o limite dessa sequência S2N, tá? Quando n tende a infinito. E daí, como é que a gente conclui para a sequência ímpar? A gente conclui porque quando você considera a sequência S2N mais 1, a gente tem o seguinte, ó, limite quando n tende a infinito da sequência S2N mais 1, que seria a sequência ímpar. Isso é a mesma coisa que o limite da própria sequência par, S2N, só que acrescentado um termo, que seria exatamente o termo A2N mais 1. Né? Porque entre a sequência ímpar e par, a diferença é de apenas um termo, né? Que aumenta. Só que aí, o que é que você tem? Essa S2N aqui, ela converge para S, enquanto que o limite de A2N mais 1, isso vai para 0. Né? Isso porque a gente tem que, por hipótese, o limite da sequência AN é 0, né? Aqui pelo item 2. Então, a sequência ímpar, ela também converge para o mesmo S. Então, como ambas as somas parciais convergem para o mesmo limite, significa que o limite, né, em geral, das somas parciais, ele existe e é igual a esse S aqui. Portanto, a nossa série ela deve ser convergente, tá? Então, tá aí uma ideia, né, de como você demonstra essa regra de Leibniz. E daí, nós vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo, né, mostrar que essa série converge. Aí você já observa bem aqui. Ah, essa série está começando de 2. Será que por causa disso, eu não posso usar a regra de Leibniz? Não, não tem problema, tá? Aqui a gente começa de 1, mas sempre é possível, quando você tem uma série desse tipo, você retirar um termo e reordenar os termos da série e deixar ela nesse formato aqui.
Então, mesmo que ela não comece necessariamente de 1, do jeito que está aqui nessa fórmula, né, você vê até que aqui o expoente é n-1 e aqui é n, não tem problema, tá? Sendo alternada você pode utilizar. Então, essencialmente, para utilizar essa regra aqui, é você verificar que os ANs, quando você olha só para esse termo aqui, eles são positivos, que você tem essa limitação entre os termos da série, né, que é decrescente, e que o limite de AN vai para zero. Então, é essencialmente isso que você tem que fazer. Então, vamos lá. Vamos começar com o item 2, né, que é mais fácil. Limite, quando n tende a infinito, desse termo aqui, ln de n sobre n. Para onde é que isso vai, né? Isso vai para zero. Como é que você faz isso aqui? Você, por exemplo, resolve esse limite aqui, ln de x sobre x, que você usa L'Hopital, né? Seria 1 sobre x sobre 1, que seria 1 sobre x, que vai para zero quando você faz x tender para infinito. Então, essencialmente, é essa continha aqui que você faz para ter essa conclusão aqui. E agora, outra coisa. Esse termo aqui ele é positivo? Sim, isso aí é sempre positivo, né? Para n de 2 para frente. Na verdade, para n igual a 1 é 0, mas de 2 para frente isso aí é sempre positivo. Então, a última coisa que você tem que verificar é se você tem o AN mais 1 menor ou igual do que o AN, né, que é esse item 1. Aí, como é que você faz aqui, né? Essencialmente, é você verificar se a sequência é decrescente. Então, você pode verificar se a função ln de x sobre x é decrescente. Aí, você pode utilizar o teste da derivada, né? Você verifica onde a derivada é negativa, né? Você faz f' de x, por exemplo, isso aqui é um f de x, tá? F' de x seria derivada da primeira, 1 sobre x, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, que é 1, sobre a segunda ao quadrado. Seria você olhar isso, né? Então, isso aí é a mesma coisa que 1 menos o ln de x sobre x ao quadrado. Só que aí, isso aqui, para ser menor ou igual do que zero, né, basta que você tenha x maior ou igual do que E, que o número de Euler, né? Porque quando você tem x igual a E, você tem exatamente zero, que fica 1 menos 1. E como o ln é crescente, né, quando x é maior do que E, o ln é maior do que 1, portanto isso aqui fica negativo. Então aqui você pode concluir que isso aqui vale para n maior ou igual do que 3. Que isso aqui é decrescente por causa que a função que determina, né, os termos da série, porque ela é decrescente, né, a partir de x igual a E. Então, você pega n maior do que 3, que daí você sempre tem que isso é verdade. Então, a gente pode concluir, pelo teste de Leibniz, né, que a série converge. Aí, aqui um outro exemplo. Essa série alternada converge ou diverge? Então, o que é que a gente pode fazer aí? A gente pode começar com o limite, né, do termo geral. Limite quando n tende a infinito, de n ao quadrado sobre n elevado a 3 mais 1. Então, aí você observa que pode cancelar os n quadrados, né, pondo em evidência aqui no denominador. Você ficaria com n quadrado e aqui n quadrado, n mais 1 sobre n quadrado. Aí, cancelando, você fica com o limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre n mais 1 sobre n quadrado. Que isso aí vai para zero quando você faz n tender para infinito. Outra coisa que temos que verificar é que se esse termo de dentro da série, se ele é positivo, né? N2 sobre N3 mais 1. Mas claro, né? Isso aqui é sempre número natural, então isso dá positivo. Última coisa é verificar se esses termos são decrescentes, ou seja, se a n mais 1 é menor ou igual do que a n, né? Mas aí a gente observa como função novamente, né? Isso aqui talvez seja a forma mais simples. Você faz f de x igual a x quadrado sobre x3 mais 1. Aí você calcula a derivada. F' de x, isso é 2x, multiplica x3 mais 1, menos x2, 3x3, 3x2, dividido por x3 mais 1, elevado ao quadrado. Aí, organizando isso aí, você vai ter menos x elevado a 4 mais 2x
dividido por x3 mais 1 elevado ao quadrado. E você quer saber quando é que isso aqui é menor do que zero. Como o denominador ele é positivo, então você está interessado em saber quando é que menos x4 mais 2x, quando é que isso é menor do que zero. Né? Quando você tem x igual a zero, isso resulta em zero. Então, para x diferente de zero, você tem menos x3 mais 2, e isso menor do que zero. Então, isso significa 2 menor do que x3, o que implica que, como a raiz é crescente, né, raiz cúbica de 2 deve ser menor do que x. Então, nesse caso aqui, para você ter a função crescente, você deve ter que x ao aberto, né, raiz cúbica de 2, infinito. Então, aqui a conclusão, né, é que isso aqui é verdade para n maior do que 2, por exemplo. Tá? A partir dessa raiz aí, só que você pega um número natural, né? Então, isso aqui é sempre verdade. Então, conclusão, podemos utilizar o teste de Leibniz. Então, pelo teste de Leibniz, a série é convergente. Aí aqui um outro exemplo. Vamos considerar a série harmônica alternada. Aí veja que interessante, a série harmônica, a que a gente conhece, né, soma de 1 sobre n, ela diverge, né? Só que essa daqui, vamos observar que ela é convergente. Como é que a gente observa? É exatamente o teste de Leibniz, né? Primeiro, limite de 1 sobre n, isso é igual a zero. Segunda coisa, 1 sobre n, isso é positivo, sempre, né? E terceira coisa, 1 sobre n mais 1, isso é menor do que 1 sobre n sempre, né? Isso aqui significa que esse termo geral aqui da série, ele é decrescente. Então, essa daqui, a série harmônica alternada, ela é convergente. Então, apesar da harmônica ser divergente, mas quando você alterna os termos, né, ela é convergente. E se você reparar, isso motiva a seguinte curiosidade, né? Você tem uma série desse tipo, a harmônica alternada. Ela é convergente, a gente acabou de observar. Mas se você pega e passa um módulo bem aqui, ó, um módulo nesses termos, você vê imediatamente que isso pode gerar uma série divergente, né? Então, observando isso, é que nós vamos agora estudar as séries absolutamente convergentes, que é o seguinte, ó, uma série ela é dita absolutamente convergente se a série dos valores absolutos for convergente. Aí, aqui observando o exemplo anterior, nós já temos uma conclusão. Existem séries que são convergentes, mas que não são absolutamente convergentes. Por exemplo, a série harmônica alternada. Ela é convergente, a gente acabou de mostrar. Contudo, quando a gente pega a série dos valores absolutos, a gente tem a série harmônica, que é divergente, né? Então, a gente já sabe dessa conclusão. Existem séries convergentes que não são absolutamente convergentes. E daí, exatamente pelo fato dessa existência, né, dessas séries convergentes que não são absolutamente convergentes, é que a gente dá uma definição, né, para esse tipo de série. Uma série ela é chamada de condicionalmente convergente se ela for convergente, mas a série dos valores absolutos, né, não converge, portanto ela não é absolutamente convergente. Então, um exemplo de série condicionalmente convergente, novamente, é a série harmônica alternada. E a gente tem um teorema que é uma conclusão sobre séries absolutamente convergentes, que é a seguinte: se uma série for absolutamente convergente, então ela é convergente, tá? Ou seja, se você sabe que somatório do módulo de AN, se você sabe que isso é menor do que infinito, então implica que a série sem um módulo é menor do que infinito. E a demonstração é bem imediata, tá? Isso é apenas teste da comparação. Porque veja o seguinte, o perigo aqui de se usar o teste da comparação é porque essa série aqui pode não ter os termos positivos, tá? Então, mas aí você faz o seguinte argumento, ó. Você sabe que menos AN, isso é menor ou igual do que o módulo de AN, tá? Porque se AN for positivo, então é claro que AN é maior do que o menos AN. Se AN for negativo,
então o módulo aqui fica positivo e você tem a igualdade. Então isso aqui vale em geral. Então quando você pega e passa esse termo para esse lado, você fica com 0 menor ou igual do que AN mais o módulo de AN. Ou seja, isso aqui é positivo, tá? Mas, por um outro lado, AN ele é menor do que o módulo. Então, você fica com menor ou igual do que 2 vezes o módulo de AN. Aí, perfeito. Teste da comparação, né? O que é que você tem? Você sabe que a soma aqui de AN é convergente. Então, mesmo com esse 2 aqui, que não tem problema, isso não impede a convergência, né? A gente tem, ó, então, que essa série ela fica limitada por uma série convergente e ela é de termos positivos. Então, a conclusão que nós temos é que somatório de AN mais módulo de AN é convergente. Aí me pergunte, por que você está trabalhando com AN mais um módulo? Exatamente porque o teste da comparação é para a série de termos positivos. Então, como isso aqui é positivo, aí sim eu posso aplicar o teste da comparação, que é o que eu estou fazendo aqui. Aí, beleza, você quer concluir aqui para a soma de AN. Como é que você faz, então? Ora, essa daqui é convergente e essa daqui é convergente. Aí, operação básica de séries, tá? Soma, diferença de séries convergentes são convergentes. Portanto, como você sabe que essas duas convergem, então soma de AN, o que é soma de AN? É exatamente isso aqui, ó, soma de AN mais módulo de AN menos soma do módulo de AN, né? Ou seja, AN ela é a diferença de séries convergentes, consequentemente é convergente. E aí acaba o teorema. Convergência absoluta, convergência em módulo, né, implica a convergência da série sem o módulo. E daí um exercício, tá? Provar que essa série aqui ela é convergente. Então, como é que a gente faz? Primeiro, vamos fazer aqui da forma errada, tá? Só para você entender como não fazer para poder não fazer errado, tá? Seria você tentar fazer o seguinte: você sabe que o cosseno de n, isso aqui é limitado, né? Por exemplo, por 1. Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte: eu vou fazer cosseno de n sobre n elevado a 3 menor do que 1 sobre n elevado a 3, né? E eu vou usar que a p série com n igual a 3 é convergente. 1 sobre n elevado a 3 é convergente. Aí eu vou pegar e vou utilizar o teste da comparação. Então, pelo teste da comparação, a gente pega e tem que a série é convergente, né? Então, isso aqui seria a forma errada de se fazer, tá? Você tem essa série cosseno, você sabe que o cosseno é limitado por 1, isso é verdade, claro, né? Aí você limitou dessa forma, aí aqui você encontrou uma p série com o p igual a 3, que a gente sabe que é convergente, né? Então, utilizou o teste da comparação e concluiu convergência. Isso aqui está errado. Por que está errado? Porque essa série aqui, ela não tem os termos positivos. Teste da comparação, lembra, termos positivos. É preciso, tá? Então, aqui está errado porque o cosseno, isso aqui oscila, né? O cosseno, ele na verdade, ele tem imagem entre -1 e 1, tá? Então, a forma errada é essa e a forma correta é utilizando convergência absoluta, tá? Então, aqui, forma correta é você observar o seguinte: estuda a série do módulo, tá? Estude a série com o módulo. Então, você fica com o seguinte, ó: somatório n igual a 1 até infinito do cosseno de n sobre n elevado a 3 com módulo, né? Isso é menor ou igual do que somatório com n igual a 1 até infinito de 1 sobre n elevado a 3. Tá? Isso porque o módulo do cosseno de n, isso é menor do que 1. Menor ou igual, né? Então, aqui, ó, p série convergente, né? Porque aqui nosso p é exatamente 3. E a desigualdade fica beleza, né? A gente sabe que módulo cosseno n sobre n3, isso é menor ou igual do que 1 sobre n3.
né? Então, teste da comparação para o módulo, tá? Pelo teste da comparação, a gente tem que essa soma aí, ó, soma do módulo do cosseno de n sobre n3, n igual a 1 até infinito, é convergente. Aí você não quer concluir sem um módulo? Aí agora sim você usa que pela convergência absoluta implica convergência, né? Ou seja, sem um módulo, né? Aí você obtém agora a convergência. Então aqui é a forma certa de se fazer. Você estuda a convergência absoluta, deu certo a convergência absoluta, aí você usa o teorema anterior, né? Se a série é absolutamente convergente, então ela é convergente. Então ela própria, sem um módulo, é convergente. Então aqui é a maneira certa de você resolver esse exercício, tá bom? E com isso nós encerramos esse vídeo.